Fala pessoas, beleza? Você está no Bora Mundo e eu quero falar uma coisa importante hoje, tá certo? Que isso sirva para você, que isso sirva para os professores, tá? Isso, lembrando aqui, isso é o meu ponto de vista, é a minha opinião, tá certo? Eu estou me baseando no meu processo acadêmico, em tudo que eu vivi na faculdade, eu estou me baseando em tudo que eu já li, eu estou me baseando na dinâmica que eu tenho com o meu canal, principalmente. Eu tenho um grupo no WhatsApp do canal, eu ajudo muitos estudantes, eu fico sabendo como é que está funcionando a parada dentro das faculdades, tá certo? Como é que está funcionando a dinâmica de aula. Então eu quero, isso é baseado nessas coisas, é a minha opinião, e hoje nós vamos falar sobre o seguinte: quando desenvolver um debate, certo? Quando desenvolver um debate, porque é o seguinte, né? O problema desse vídeo é o seguinte, ou o problema que eu vou usar é o seguinte: existe um momento certo para desenvolver um debate em uma sala de aula, para desenvolver o debate em um momento do curso, tá certo? Você não vai jogar o Léo a qualquer momento. Então, a questão é que o debate no momento errado, no momento de qualidade da sala errado, ele só prejudica e nada agrega. E a gente vai entender isso, tá? Então esse vídeo é para mostrar para você que existe sim um melhor momento, uma melhor forma de desenvolver um debate, de participar de um debate ou de promover um debate, tá certo? Bom, vamos lá então. A gente vai ter a ideia do debate primeiro, onde nós vamos trazer essas ideias que vão uma confrontar a outra, tá certo? Ou uma se encontrar com a outra, e aí vai acontecer um desenvolvimento, uma compreensão, uma reflexão mais ampla sobre os temas que essas ideias vão trazer nesse encontro, tá certo? Os embates tendem a ser muito calorosos, tá? Geralmente porque ele vamos se dizer assim, né? Uma conversa é quando eu e você concordamos com a mesma coisa. Um debate é quando nós discordamos de alguma coisa, tá certo? Então quer dizer, quando acontece esse debate, né, a gente vai trazer essas ideias e confrontar pontuações dessas ideias. Isso é muito importante. Isso tem que acontecer, tá certo? Mas tem um momento e tem uma hora e tem uma certa situação em que isso deve acontecer, tá certo? Bom, é o seguinte: existe um problema do debate promovido nos primeiros semestres, nos primeiros períodos da faculdade, tá? Tem professor que insiste em deixar esse debate rolar. Eu entendo a construção ética, que ele acha que o negócio tá fazendo rolar ali. Só que é o seguinte, tá? Existe uma questão que é de olhar para a sala, de olhar para o corpo que você está vendo ali de estudantes, tá certo? E você sondar e entender mais ou menos qual é o nível de entendimento, de compreensão que aqueles grupos de forma individual que eles estão tendo no conteúdo, tá certo? Por quê? Porque a partir do momento que você promove a ideia de um debate, você já está achando que a galera está qualificada para o debate, tá certo? E aí com isso vem uma outra ideia de jirico, que é a pessoa achar que o debate de senso comum na faculdade é algo extremamente agregador. Não, eles vão evoluir com isso. Bom, qual é o maior problema disso? O problema é colocar o senso comum para fora? Não é, isso é ok. O problema é que é o seguinte: você tem que pensar sobre o tempo que você tem que administrar para passar um conhecimento e solidificar esse conhecimento. Esse é o problema. O problema é quando o debate ele vem em um momento roubando o tempo de aprendizagem mais técnica, prática, teórica, e tirando esse momento e colocando um momento de debate de senso comum. Olha só, 40 minutos as pessoas falando o que elas acham e fazendo da aula, certo? Uma espécie de divã, né, para vomitar suas indignações. Em determinado momento isso não funciona. Principalmente isso não vai funcionar nos períodos iniciais, como eu disse. Por quê? O que são os períodos iniciais? O que é, né, a construção da introdução na mente do aluno? É o seguinte: a construção da introdução é ele entender de forma clara e concreta aquela ideia, tá? Aquela manifestação, entender de forma clara aquela reflexão, aquele ponto, aquela estrutura, certo? E para isso ele precisa de tempo, sabe para quê? Não é para debater. Ele precisa de tempo para refletir na ideia dentro dela mesma. O que é refletir na ideia dentro dela mesma? É você andar dentro da ideia e explorar aquela ideia. Olha, o professor está falando sobre
Agora a gente vai falar um pouco sobre a linha filosófica, a ideia filosófica, o movimento filosófico que surgiu com a bandeira, com o nome de metafísica, certo? Vamos ter vários representantes, a história clássica aqui nos tratados de Aristóteles, blá 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 blá. E aí o aluno tá tendo aquela aula. Primeira pergunta, né? Ele vai ter que explorar o que é a metafísica, que é a palavra principal da aula. Né? Quem foi Aristóteles? O porquê que a parte de Aristóteles? Mas o professor está explicando isso e tem que explicar. E o que tiver não explicado, o aluno tem que explorar. Então é um momento de introdução para ele conhecer os conceitos e as ideias. Ele precisa de tempo para digerir e armazenar isso. Ele vai precisar rever várias vezes essa informação. Não tem como ele rever uma vez a informação e acabou. Ele não vai entender, ele não vai guardar, porque a memória, você lê um texto, você está no final do texto, você acabou de esquecer o começo do texto. Então não funciona assim a didática, né, do sistema cognitivo de aprendizagem. Você viu uma vez, tá legal, aprendi. Não é. Você precisa ter de tempo. Então as aulas introdutórias, elas têm que ter um foco em trabalhar aquele tema, explorar aquele tema e fixar aquele tema como conhecimento na mente do aluno. Isso é importantíssimo. Sabendo disso, o espaço para debate tem que ser mínimo ou inexistente. E quem vai fazer esse controle, essa administração é o professor. Certo? É o professor que ele é autoridade intelectual ali naquele local. Então ele vai administrar, certo? Olha, então beleza, depois a gente vai puxar esse assunto, a gente vai puxar esse papo, porque agora eu quero expandir um pouco aqui, vocês façam uma reflexão, tá certo? Ele pode até pedir como uma atividade, um texto mais aberto, a sua opinião, vamos abrir um debate, mas dentro de um texto aqui para saber o que você sabe sobre isso, né? Então as pessoas, os professores acabam deixando aquele momento de talvez uma opinião, uma fala, se tornar um debate roubando tempo de uma aula expositiva que vai clarear as ideias, vai direcionar e vai agregar dentro daquele conteúdo aquilo que o aluno precisa. Então quer dizer, olha só, nesse primeiro período não precisa abrir debate, não precisa ficar com medo de não ter debate. O interessante é você ter claras exposições que você fala, caraca, agora eu entendi. Agora eu entendi. É isso que precisa ser extraído do aluno. Por exemplo, quando que eu fico feliz? Quando alguém manda nos comentários lá no meu canal, agora eu entendi. Porque é isso que o estudante precisa. Ele precisa entender. É isso que ele precisa. Com isso que ele precisa sair da faculdade, com entendimento. E o tempo do entendimento é o tempo que pode ser roubado pelo debate do senso comum. E aí vem uma outra coisa, que é a questão do momento iniciante. Você tem alguns poucos meses ali, onde os alunos ainda estão se situando, eles não sabem nem direito o que é aquele conteúdo, muitos não tiveram aulas de temas específicos da área que eles estão para se formar, tá certo? Então, aí fica aquela coisa que ele está iniciando, ele ainda não entende direito os textos, ele está conhecendo as ideias, ele está conhecendo conceitos, e tudo é muito pequenininho, são pequenas páginas, poucos textos, e tá uma loucura. Porque é uma loucura a vida do estudante, né? Principalmente quem está despreparado. E aí, meu amigo, olha só, esse estudante vai se envolver num debate, ele mal sabe o que ele está estudando ali, mal ele consegue entregar os trabalhos todos, mal ele consegue fazer as atividades, e ele ainda tem que debater. Ele ainda vai ter que ceder o tempo de uma boa exposição, porque o amiguinho quer debater, ele quer debater de qualquer jeito, porque ele viu uma palestra, ele viu um jornal, ou ele tem uma formação anterior, e ele acha que é hora de debater, porque ele acha que tem que expor as ideias, ou ele é contra aquela ideia, ou não, veja bem. E eu que estou precisando de uma explicação, o meu tempo está sendo roubado pelo cara do debate. Que não é o momento do debate agora, o debate vai ser lá para frente, quando todo mundo já tiver uma base mínima. Por quê? Porque nesse primeiro momento, principalmente nos 2 primeiros semestres, o debate é um carnaval de senso comum. Mas senso comum é as pessoas vomitando as suas achices. O problema é que isso não agrega nada, tende a gerar muita briga, tende a gerar muito desconforto, rouba a aula de uma boa exposição, rouba o tempo de uma boa exposição e não agregou nada a ninguém. Você perdeu aquelas horas que você está pagando para ter um bom
conteúdo expositivo, esclarecedor para você construir na sua ideia. Então, Udinei, beleza, eu entendi. Parênteses, é minha opinião. Se você concorda ou discorda, fique em paz, durma no seu travesseiro com a cabeça leve, não precisa encher o saco nos comentários. Então, quer dizer, olha só, quando que vai acontecer o debate? Quando existe uma capacidade teórica de se debater. Ah, mas como é que a gente vai desfazer o senso comum se a gente não debater? Exatamente. Você vai aprendendo, fazendo reflexões de boas aulas expositivas e o seu senso comum não precisa brigar com ninguém para ele mudar. As aulas expositivas que vão fazer você observar a realidade vão mexendo no seu senso comum. Olha que legal. E lá pra frente, uma coisa que vai ajudar são os debates. Lá pra frente, quando já tem 3 anos de faculdade, 2 anos e meio, já foi lido muito texto, já foi entregue muito trabalho, aí vai existir uma qualidade mínima dos alunos para ir lá e falar que é o seguinte, certo? Que nem, por exemplo, um exemplo que eu dei, né? Uma amiga falou de um debate sobre Constituição. Eu imagino que deve ter sido uma caca, né? Que teve, que não foi agregador, foi bem nesse nível que eu falei. Aí você imagina, aí eu chego lá e falo, vamos debater, todo mundo quer debater? Vamos debater. Tá, mas e aí? E essa Constituição? O que a gente pode falar dela? O que você pode falar dela com as suas características da Revolução de Getúlio Vargas, lá de 1930? Porque aquela Constituição da qual nós ainda temos grandes reflexos na nossa, que é conhecida como Constituição Cidadã, grandes reflexos nessa Constituição que são paramentados, que vieram lá de Getúlio Vargas, 1930, inclusive do Estado Novo, com características fascistas, com características de beneficiar a burguesia e amassar o proletariado e os mais pobres. Porque é isso que a gente vê na prática. Aí eu quero saber de você, o que aquela Constituição tem a ver com essa? E aí, o que o cara que tá no segundo semestre, no primeiro semestre, que nunca viu nada disso, muitas vezes, ele vai falar o quê? Acabou a discussão, ele vai trazer a indignação dele. Não, porque eu acho que isso não é justo. Isso não vai levar a lugar nenhum. Entende? De forma prática. Pode ser muito bonito. Os alunos debatendo, nossa. É muito bonito. Mas a faculdade não é você pintar um quadro do que está sendo bonito, né? Então, assim, eu tô sendo duro porque rouba muito tempo. Rouba muito tempo. Se você tá... Você quer ver? Tem gente que não vai concordar comigo. Mas você quer ver quem que vai concordar? A pessoa que fala assim, nossa, é verdade. Começou um debate, eu nem sabia o que falar porque eu não sei nada do assunto. Perdi 40 minutos vendo o debate que era pra mim ter uma aula. Essa pessoa vai entender o que eu tô falando. Perder tempo no momento que não é adequado para desenvolver um debate. Não é adequado devido ao momento, devido à capacidade teórica do grupo, da sala, de desenvolver um debate de qualidade e aí sim, promover um desenvolvimento de conteúdo. Certo? Sem necessidade. A questão é que acontece de uma forma sem necessidade. É isso então, muito obrigado. Esse aqui foi... eu não vou nem sei se posso citar ela aqui, né? Devido às semelhanças do tema. Mas foi uma ideia de uma... Eu posso dizer uma colega, né, de estudos aí, que conversando com ela eu tive essa ideia. Então, faça uma reflexão. Esse vídeo é para uma reflexão. Aqui embaixo vai ter links, certo? Links para você de livros que eu indico. Leia, 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 leia. Estude, 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 estude. E depois vai lá e debate, certo? É assim que funciona. É isso aí, então. Até o próximo nível. E até o próximo nível, E até o próximo vídeo. Valeu e até mais.